Salve galera, sejam bem-vindos ao Chance de Gol. E hoje, segunda-feira, dia 27 de maio, vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série D, sobre os jogos da quinta rodada que estão emocionantes. Você não pode perder nenhum instante sequer deste vídeo, pois vamos passar os resultados dos jogos até o momento, a tabela de classificação atualizada hoje. Sempre lembrando que só aqui no Chance de Gol nós falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, B, C, D, que é o vídeo de hoje. Falamos também sobre a Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, entre outras competições. Mas agora chega de delongas e vamos ao que realmente interessa. A quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série D teve início nesta última sexta-feira, dia 24 de maio, onde o Serra bateu o Ipatinga por 1-0. Já no sabadão, dia 25 de maio, tivemos o confronto entre Audax Rio e Portuguesa Carioca, que ficou por 1-1. A Inter de Limeira recebeu o Santo André e bateu por 3-0. Também no sabadão, dia 25 de maio, Itabuna e Nova Iguaçu ficaram no empate sem gols, 0-0. Também no sabadão, dia 25 de maio, o Altos bateu o Fluminense por 3-0. Continuando com os jogos de sábado, Juazeirense e Asa ficaram em 1-1. Também no sabadão, Petrolina bateu o Retrô por 3-1 e o Anápolis bateu o Iporá por 4-0. Realmente meteu um chocolate. Continuando com os jogos de sabadão, o Atlético Ceará perdeu do 13 por 2-0. O confronto entre Patrocinense e Costa Rica ficou no empate por 2-2. A Jacuipense visitou o CSE e venceu por 2-1. Jacuipense 2, CSE 1. O Porto Velho também venceu como visitante por 1-0. Porto Velho 1, Princesa 0. A mesma coisa com São Raimundo, que venceu o Humaitá por 1-0. Já Misto e Real, o Misto venceu em casa por 2-1. O confronto entre Cianorte e Novo Hamburgo foi adiado devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Também nesse sabadão, dia 25 de maio, o Água Santa recebeu o São José e esse jogo ficou no empate por 1-1. O Potiguar recebeu o Santa Cruz de Natal e perdeu por 2-1. Santa Cruz de Natal 2, Potiguar 1. O Brasiliense venceu em casa por 2-1, batendo o União Rondonópolis. Brasiliense 2, União Rondonópolis 1. O confronto entre Maracanã e Iguatu ficou no empate por 2-2. Outro jogo que ficou no empate por 2-2 foi entre o Barra e o Hercílio Luz. Outro confronto que ficou numa goleada de 5-0 foi entre o River e o Tocantinópolis. Também foi realizado hoje o confronto entre Itabaiana e Sergipe, que ficou no empate por 0-0. Outro jogo realizado hoje, domingão, dia 26 de maio, é entre Capital e Craque, onde o Craque venceu por 1-0. Também nesse domingão, o Maranhão venceu o Cametá por 2-0. O confronto entre Brasil de Pelotas e Avenida foi adiado devido às fortes chuvas no Rio Grande do Sul. Também hoje, domingão, o Souza e América de Natal, ficou no empate por 0-0. Também hoje, domingão, o Manauara não respeitou a casa do Manaus e meteu uma goleada. Manauara 4, Manaus 0. O Concórdia bateu o Cascavel por 1-0. E o confronto entre Motoclube e Águia de Marabá ficou no empate por 1-1. Já no último jogo de hoje, o Maringá bateu o Pouso Alegre por 1-0. Antes de falarmos sobre os jogos que vão completar esta rodada da competição, vamos ver a tabela de classificação atualizada hoje. No grupo A, em primeiro lugar, temos o Manauara com 15 pontos, 5 jogos e 5 vitórias, 100% de aproveitamento. Em segundo lugar, vem o Porto Velho com 12 pontos em 5 jogos. Em terceiro lugar, o Trem com 7 pontos em 4 jogos. Em quarto lugar, a Princesa com 5 pontos em 5 jogos, vem de 2 derrotas consecutivas. Em quinto lugar, o Rio Branco com 5 pontos em 4 jogos. Em sexto lugar, o Manaus com 5 pontos também em 5 jogos. Em sétimo lugar, o São Raimundo com 4 pontos em 5 jogos. Em oitavo lugar, o Humaitá na lanterna da competição, que tem 5 jogos e 5 derrotas, ainda não pontuou no grupo A.
No grupo B, em primeiro lugar, o Maranhão com 12 pontos em 5 jogos. Em segundo, o Motoclube com 8 pontos. Em terceiro, o River com 7 pontos. Em quarto lugar, o Altos com 7 pontos. Em quinto lugar, o Fluminense também com 7 pontos. Em sexto lugar, o Tocantinópolis com 7 pontos. Este grupo está bem equilibrado. Em sétimo lugar, temos o Cametá com 4 pontos. E em oitavo lugar, o Águia de Marabá com 3 pontos. Todos os clubes realizaram os 5 jogos no grupo B. No grupo C, em primeiro lugar, temos o 13 com 15 pontos, 5 jogos, 100% de aproveitamento. Em segundo lugar, agora temos o Santa Cruz de Natal com 9 pontos. Em terceiro lugar, o América de Natal com 8 pontos. Em quarto lugar, o Iguatu com 8 pontos. Em quinto lugar, o Souza também com 5 pontos. Em sexto lugar, o Maracanã também com 5 pontos. Em sétimo lugar, vem o Potiguar com 3 pontos. Em oitavo lugar, o Atlético do Ceará com 3 pontos. No grupo C, todos os clubes realizaram os 5 jogos. No grupo D, em primeiro lugar, temos o Itabaiana com 11 pontos em 5 jogos. Em segundo lugar, o Asa com 11 pontos também. Em terceiro lugar, o Jacuipense com 8 pontos. Em quarto lugar, o Retrô com 7 pontos. E em quinto lugar, o Petrolina também com 7 pontos. Em sexto lugar, o CSE com 5 pontos. Em sétimo lugar, o Sergipe com 2 pontos. Em oitavo lugar, vem a Juazeirense com 2 pontos. Todos os clubes realizaram os 5 jogos no grupo D. No grupo E, em primeiro lugar, temos o Anápolis com 10 pontos. Em segundo lugar, o Brasiliense também com 10 pontos. Em terceiro lugar, vem o Craque com 8 pontos, que deu um pulo aí na tabela de classificação. Em quarto lugar, o Iporá com 8 pontos. Em quinto lugar, o Misto com 7 pontos. Em sexto lugar, o União Rondonópolis com 6 pontos. Em sétimo lugar, o Capital com 4 pontos. E em oitavo lugar, o Real Futebol Clube com 5 jogos, 5 derrotas. No grupo E, todos os clubes realizaram os 5 jogos. Já no grupo F, em primeiro lugar, vemos o Serra com 10 pontos. Em segundo lugar, o Itabuna com 9 pontos. Em terceiro lugar, o Nova Iguaçu com 8 pontos. Em quarto lugar, o Democrata de Sete Lagoas com 7 pontos, que perdeu o jogo da última rodada. E precisa voltar a vencer nesta quinta rodada da competição. Em quinto lugar, a Portuguesa Carioca com 7 pontos. Em sexto lugar, o Ipatinga com 4 pontos. Em sétimo lugar, o Real Noroeste com 3 pontos. Ele vai ser o adversário do Democrata de Sete Lagoas. Em oitavo lugar, o Audax Rio, que ainda não venceu na competição, mas conquistou o seu primeiro pontinho. No grupo G, em primeiro lugar, vem a Inter de Limeira com 13 pontos. Em segundo lugar, o Maringá com 12 pontos. Em terceiro lugar, o Água Santa com 8 pontos. Em quarto lugar, o Pouso Alegre com 6 pontos. Em quinto lugar, o Costa Rica com 5 pontos. Em sexto lugar, o São José com 4 pontos. Em sétimo lugar, o Santo André com 3 pontos. E em oitavo lugar, a Patrocinense com 2 pontos. No grupo G, todos os clubes realizaram os 5 jogos. No grupo H, temos em primeiro lugar o Concórdia com 10 pontos em 4 jogos realizados. Em segundo lugar, o Barra com 5 pontos também em 4 jogos. Em terceiro lugar, o Cianorte com 4 pontos, tem 3 jogos atrasados. Em quarto lugar, o Cascavel com 4 pontos, completou os 5 jogos da competição. Em quinto lugar, o Hercílio Luz com 4 pontos em 4 jogos. Em sexto, o Novo Hamburgo com 1 ponto em 1 jogo. Em sétimo lugar, o Avenida, que não pontuou, mas realizou apenas um jogo. E em oitavo lugar, o Brasil de Pelotas, que não pontuou e realizou apenas uma partida no Brasileirão da Série D. Completando os jogos nessa segundona, dia 27 de maio às 20h15, vamos ter o confronto entre Trem e Rio Branco. E para finalizar esta quinta rodada do Brasileirão da Série D, o confronto entre Democratas de Sete Lagoas e Real Noroeste na terça-feira, dia 28 de maio, às 19h30, encerrando novamente Democrata e Real Noroeste. Como vocês viram, o Brasileirão da Série D está pegando fogo. Todo jogo virou uma decisão e esta quinta rodada está emocionante. E para você não perder nenhum lance sequer aqui do Chance de Gol, é muito fácil. Caso você ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal e também ative o sino de notificações. Deixe seus comentários, seu like e compartilhe este vídeo com seus amigos. E amanhã voltaremos falando mais sobre o Brasileirão da Série D, entre outras competições.
Muito obrigado, estamos juntos e até a próxima!